Olá pessoal, olá meus irmãos, eu estou aqui para gravar mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês aí uma grande revelação das profecias bíblicas. E também aí pessoal, meus queridos e amados ouvintes, seguidores desse canal e não seguidores desse canal também. Aqueles que só clica e só está visualizando o vídeo e ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal, porque é de extrema importância você se inscrever, virar seguidor desse canal, porque eu vou estar trazendo aqui revelações profundas das profecias bíblicas que já estão se cumprindo nesse ano de 2025. Mas eu vou estar trazendo aqui também, pessoal, meus queridos e amados ouvintes, eu vou estar trazendo aqui também informações profundas do que está ocorrendo no planeta Terra. Muitas coisas estão ocorrendo, muita atrocidade, muita coisas doidas, coisas loucas, complicadas estão acontecendo no planeta Terra. E muitas vezes nós não estamos percebendo. Então você que clicou nesse vídeo aí agora, não passa o vídeo não, permaneça no vídeo, permaneça até o final, tá bom pessoal? Porque eu vou estar trazendo aqui revelações profundas das escrituras sagradas, das profecias que foram faladas, que foram feitas pelos grandes e pequenos profetas no passado, os homens de confiança do Criador do Universo. Então, o que acontece? Esses caras ungidos, cheios do poder, da unção, do Shekinah, do Espírito do Criador do Universo, em contato com o Criador do Universo através da sua fé, que foi lhe concedida pelo próprio Criador do Universo. Eles tiveram um contato com o Criador e trouxeram essas profecias de 4.000 anos, 3.000 anos, 500, 3.000 anos atrás. Mas eu vou estar lendo aqui quatro profecias, umas quatro profecias de profetas de 2.500, 2.600 anos atrás. Então permaneça no vídeo, tá? Não passa o vídeo não. Grandes revelações que eu vou estar trazendo aqui para despertar a sua fé, para alertar você com tudo que está acontecendo nesse mundo, nesse planeta Terra. Está acontecendo grande atrocidade, coisas graves está acontecendo no mundo todo aí, e muitas vezes nós não estamos percebendo, muitas vezes você não está percebendo. Mas nós estamos aí buscando nas madrugadas, nas orações, as revelações mais ainda profundas das profecias que estão se cumprindo já em 2025 e profecias que vão se cumprir aí pela frente aí, ó, nesses próximos dias, próximos meses aí, ó, tem profecias fortíssimas para cumprir, vai cumprir, porque o Criador do Universo, Todo-Poderoso, ele falou para os seus profetas, profetiza, fala isso e isso e isso, porque eu vou fazer isso. Então o Criador do Universo, pessoal, tem um controle de tudo. Tudo está sob o controle dele. Então, eu vou estar falando aqui, pessoal. Vou estar falando aqui, meus irmãos, meus queridos e amados ouvintes. Você que ainda não é seguidor aí do canal, se inscreva aí, ó. Tem uma taginha preta aí escrito assim, ó. Inscrito. Aperta nela, vai aparecer um sininho. Aí você aperta no sininho, que são as notificações. Aperta no sininho, que são todas, tá? Vai aparecer escrito todas. Aperta em todas. São 3 passos. Aperta na taginha preta, aperta no sininho que vai aparecer, para você receber as notificações do próprio YouTube, quando eu lançar vídeo aqui. E aí vai aparecer todas, aperta em todas, porque todos os vídeos que lançar aqui no aplicativo do YouTube, você vai estar recebendo, tá bom? Além daqueles que eu mando em outras redes aí também, né? Eu tenho vídeos curtos em outras redes, lançando aviso, né? Lançando um alerta para vocês, para aqueles que são meus seguidores em outras redes, né? Por exemplo, no Facebook, tem pessoas que é meu amigo no Facebook, tem pessoas que me seguem no TikTok e tem pessoas que me seguem ali também no Instagram. Então eu estou lançando vídeo curtos ali, avisando que eu estou lançando um vídeo mais longo aqui nesse canal, né? Que nós temos aqui no YouTube. Então, pessoal, presta muita atenção no que eu vou dizer aqui nesse vídeo.
Preste muita atenção nas leituras que eu vou fazer. Eu acredito que eu vou falar de 4 livros diferenciados na Bíblia, tá? Na Sagrada Escritura, que é uma enciclopédia que contém 66 livros. Todos os vídeos eu falo isso. É uma enciclopédia, a Bíblia tem 66 livros, e então são muitos livros, né? São muitas leituras, muitos versículos, muitas coisas profundas aí que o Criador traz. E tem muito acréscimo também dentro da Bíblia, tem muito fermento, tem muitas palavras distorcidas, palavra errada, nomes trocados, né, sobrenomes de profetas e de apóstolos, né, trocados, o sobrenome deles. Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre essa causa, não vou entrar nela agora aqui, né, nessa questão. Então o que acontece? Trocaram o sobrenome dos apóstolos, dos profetas, trocaram também o nome do Criador dentro da Bíblia e trocaram o nome do Salvador, que é o Filho do Criador, que veio para salvar grande parte da humanidade, salvar todos aqueles que crê que o Criador do universo existe, que é o Criador das estrelas, da lua, do sol e das nossas vidas. Esses que acreditam no Criador do universo serão salvos de todas as formas, de qualquer forma vai ser salvo. Então o que acredita? O que acontece? Por que eu estou falando de qualquer forma? Daqui a pouco eu vou entrar nessa questão aí, nessa causa, você vai entender por que de qualquer forma. Então, pessoal, eu vou estar falando aqui de uma profecia de um profeta, que é o profeta Daniel. Depois eu vou corrigir o nome, porque na verdade esse nome também, o sobrenome dele é trocado, mas eu já vou te falar. Aí eu vou estar falando aqui também de uma profecia muito forte, que vai se cumprir agora, eu acredito que em 2025, que é lá no profeta Ezequiel. O sobrenome dele tá errado também, mas já vou corrigir para você aí. Eu já tenho vídeo no canal falando sobre os nomes, mas vou corrigir nesse vídeo aqui para você entender quando eu ler aqui as profecias. E eu vou estar falando também de uma profecia muito forte que está no livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse é o livro de Revelação. É o último livro que tem nessa enciclopédia aqui, na Bíblia. O último livro da Bíblia. O livro de Revelação. Então lá está falando que é o livro da Revelação do apóstolo João, que na verdade o nome dele também não é João, tá? Mas eu já vou estar te explicando aqui, ó. Então lá no livro de Daniel, que o nome dele é Daniel, todos esses profetas e todos esses apóstolos, o sobrenome deles é Ial. Então tiraram o Ial e colocaram o Iel. Por que colocaram Iel? Porque Ial é o nome do Pai, é o nome do Criador do universo. Acredita ou não, essa é a verdade, tá bom? Faz 45 anos que eu venho buscando as revelações da Escritura, 45 anos que eu venho buscando a revelação do que vai acontecer agora no século 21. Eu estou desde o século 20 lendo as Escrituras, 45 anos. Como eu já falei num vídeo que tem no canal aí, eu deixei de ser jogador de futebol, deixei o futebol, deixei de jogar em times grandes, de ser até um milionário, né? Como outros amigos meus aí se tornaram milionários jogando futebol. E eu deixei na época o futebol para poder entrar na revelação da Bíblia, porque eu entendi que eu tinha um chamado para trazer revelação de profecias no final dos tempos, no século 21, mas era século 20 ainda, era em 1981 quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Que eu jogava futebol. Deixei tudo, deixei de ir para Europa, deixei de ir para jogar em times grandes. Não vou citar muito isso aqui não, porque não convém. O importante é que eu estou buscando essas revelações na obediência da palavra, sendo obediente e não fazendo sacrifício. Porque se eu fosse continuar com o esporte, eu ia me sacrificar, fazer sacrifício, ganhar muito dinheiro, e talvez o dinheiro me desviaria das revelações. Às vezes não desviaria, mas ia me tomar tempo. Então eu mergulhei na palavra. Então o que acontece, pessoal? Eu quero trazer aqui para vocês a grande revelação das profecias, né? E profecias que estão se cumprindo agora e profecias que estão chegando aí, que vai cumprir agora em 2025, são profecias pesadas. Então, o que acontece? As profecias são reveladas pelo Ruach Kadosh, que a religião chama de Espírito Santo. Colocaram esse nome errado na Bíblia, lá no Concílio de Nicéia, no ano 325, através do imperador Constantino, tá? Ele veio depois do imperador Nero, que matava o povo e jogava na cova do leão pro leão comer, porque eles falavam de Ial, falavam de Alcha, né? Que na época do imperador Nero não tinha Jesus, não tinha Senhor, que quer dizer Baal, não tinha Zeus, né? Que quer dizer Deus, que está na Bíblia. Porque a Bíblia de papel não tinha sido montada ainda. A Bíblia de papel ela foi ser montada depois que passou o Alexandre o Grande, depois que passou o Nero, que jogava as pessoas na cova dos leões, aí veio o imperador Constantino, aí a mãe dele era cristã, era evangélica, era crente, e ele também se deu de crente, se fez como crente para ganhar o povo, para que ele pudesse ser imperador de Roma. E ele ganhou para ser imperador de Roma.
Aí ele fez as primeiras 50 Bíblias ali, já adulterada, já fermentada, porque Satanás envolveu na mente dele, como envolveu na mente da Eva lá no Jardim do Éden, e entrou e fez a cabeça dele lá, e ele conquistou os 318 bispos e cardeais que estavam lá com ele no ano 325. Você que é estudioso, você que é profeta, você que é ancião, que é presbítero, que lê bastante história, às vezes não sabe nem dessa causa aqui, porque você não aprofunda, não busca, não paga o preço para correr atrás das traduções do hebraico, as traduções do grego, para correr atrás da verdade verdadeira, do que foi acontecido com a Bíblia quando foi passado dos pergaminhos e dos papilos para o papel. Lá no imperador Constantino houve a troca do sobrenome dos apóstolos e dos profetas, e tirou o nome também verdadeiro do Criador do universo, que é Yahweh, e colocou Senhor. Tirou o nome do Criador, que é Yahweh, e colocou Zeus, né? Zeus. Aí viu que ia complicar com aquele Z, tirou o Z e colocou um D. Aí ficou Deus, que é Zeus. É um ídolo da mitologia grega, esse Deus que está na Bíblia, de adoração a Satanás. E aí o que acontece? Acontece que aí foram lá e tiraram o nome do Criador e colocaram Senhor, porque eles foram ver que Senhor quer dizer Baal, falso profeta, para as pessoas adorar Senhor, Senhor que é Baal, falso profeta. Satanás fez isso na mente do Constantino, para o Constantino colocar esse fermento na Bíblia, essa distorção na Bíblia, essas mentiras na Bíblia. Então tirou o sobrenome dos profetas, que é Ial, e colocou Iel. Aí colocou Daniel, que é Iel, aí colocou Ezequiel, né, que é Iel também, e aí assim por diante, né, aí vai vindo os nomes dos profetas, aí colocaram o céu, é Chamaim, lá onde o pai tem o trono lá, no terceiro Chamaim, que eles falam terceiro céu, aí tem o segundo céu, né, que não é céu, ó o El no meio, esse El é o nome de um demônio, da mitologia cananeia, já tem um vídeo no canal falando isso, que os hebreus antigos, lá da Palestina, lá, eles iam lá da faixa de Gaza, lá onde tem guerra, eles iam lá adorar, oferecer sacrifício e adoração a esse Deus aí, a esse demônio aí, El. Certo? Esse El aí é um ídolo da mitologia cananeia. Tem ídolo da mitologia grega, tem ídolo da mitologia egípcia, tem ídolo de tudo quanto é mitologia aí. Mas não vou entrar muito nessa questão aqui, nessa causa, senão eu não vou trazer as profecias para você de novo nesse vídeo. Então presta atenção, pessoal. Ali no Concílio de Nicéia houve essa atrocidade aí colocaram esses nomes errados na Bíblia, o sobrenome dos caras. Ial, eles pôs El. Chamaim, eles colocaram El, céu. Então, quando eu passei então a ter essas revelações, passei por muitas lutas, por muitas dificuldades, para ir amadurecendo, me tornando maduro, me tornando experiente. E eu fui por 10 anos pastor de religião, eu fui por mais 10 anos depois missionário de avivamento no Brasil, cheio da unção, cheio do poder de Yahweh, cheio do poder do Pai, que é o Ruach Kadosh, que a religião chama de Espírito Santo, cheio da unção do Ruach Kadosh, né, que eles falam unção do Espírito Santo, e o nome correto é Ruach Kadosh, não é Espírito Santo. Esse santo não existe, colocaram na Bíblia lá no Concílio de Nicéia. Então o imperador Constantino fez 50 Bíblias, deu na mão dos caras lá, mas já com esses nomes errados já, porque ele transmitiu dos pergaminhos, dos papiros que eles receberam na época, porque Roma, a Igreja Católica, os romanos é quem imperava, é quem tomava conta do mundo todo na época. Chegou a imprensa de papel, eles foram fazer a Bíblia então, e ele fez 50 Bíblias, deu na mão dos caras, falou assim, ó, se agora eu vou dar as Bíblias para vocês, e agora eu vou ser imperador, se vocês me colocam como imperador, eu não vou deixar vocês mais ser perseguidos não, vocês não vão ter perseguição mais não, agora vocês vão ficar em paz, tá bom? Agora eu não vou jogar ninguém na cova do leão, que nem o outro lá jogava não, o Nero não. Não vou jogar ninguém, não vou perseguir ninguém. Mas por quê? Porque ele já estava colocando a mentira dentro da Bíblia. Satanás usou ele para colocar os nomes mentirosos dentro da Bíblia. Aí os caras já saiu pregando de acordo com essas palavras que estão aqui na Bíblia. A palavra fermentada, né? E acrescentaram nomes, fermentaram, então tem que ter a direção do Ruach Kadosh, do Espírito do Pai, para poder meditar na Bíblia, para poder pedir o entendimento da Bíblia e para poder ser... É simples e descomplicado a Bíblia, viu pessoal? A Bíblia não é complicada não, às vezes pode dar uma impressão que a Bíblia é muito, nossa, que perigo. Não, a Bíblia é uma enciclopédia, uma coleção de livros, tem os livros... revelados, tem a escritura dentro dessa enciclopédia aí, tem as revelações dentro desses livros aí. Apocalipse, por exemplo, Apocalipse tem os nomes trocados, mas as palavras são reveladas, é a profecia. Aí aqui em Oséias tem o nome trocado, por exemplo, tá Deus aqui, ó, tiraram o Ial e colocaram o Zeus, né, que é Deus.
Só isso. Tiraram os nomes verdadeiros e colocou o nome mentiroso. Mas as demais palavras aqui é correta. É revelação. Então a Bíblia tem a revelação, mas trocaram os nomes. E colocaram alguns fermentos lá, algumas mentiras, para enganar a população, para enganar a humanidade. De onde que você tirou isso, irmão da terra? Da Bíblia. Lá do livro de Apocalipse, que é o livro de Revelação, do capítulo 12, do versículo 9. Eu tenho vários vídeos falando, lá no versículo 7:8, 7:8. Aí o Espírito do Pai me corrigiu nas madrugadas, falando, olha, você fala com boa intenção, que é para a pessoa ler o 7:8 para ela chegar no 9. Onde que fala no 9 que o diabo, a serpente, a antiga serpente, Satanás, ele engana o mundo todo. Está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Eu sempre citei o 7 e o 8 para a pessoa chegar no 9 e pegar a revelação que está no 7 e no 8, que é muito profunda as revelações ali. Era boa intenção. Mas o Ruach Kadosh me corrigiu em várias madrugadas orando para eu falar o versículo em cima, 9. Então é o versículo 9. Então o que que acontece, pessoal? Dei essa volta toda, né? Foi vários minutos aqui, dando esse testemunho para você entender por que que trazemos agora a revelação das profecias. Então aqui no livro de Ezequiel, né, que eu falei que trocou o nome, eles colocaram Ezequiel. Então tá Ezequiel na Bíblia, mas na verdade é Ezequiel, tá? O nome dele, porque todos têm o sobrenome de Al. Aí colocaram esse El. No capítulo 38, eu vou ler uma passagem que é em cima dessa revelação, que eu vou trazer as demais revelações para você. Porque eu vou entrar no assunto da política, eu vou entrar na geopolítica, eu vou entrar na revelação das profecias, que é da Bíblia, revelação bíblica, mas eu vou entrar nas informações políticas, nas informações da geopolítica. Eu tenho que entrar na geopolítica porque a revelação, o conhecimento que eu tenho nessa área não é revelação do Ruach Kadosh, é informação da sociedade, é informação da política, é informação do jornalismo, da imprensa. É informação das fontes que nós temos de informações nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra, na França, no Japão, na China, no Oriente Médio, na Rússia. Então nós temos fontes de informações de vários lugares. Então nós temos a informação da geopolítica, não é a revelação, a informação é algo que já aconteceu, está lá diante dos olhos deles, e aí eles transmitem para nós antes da mídia saber, antes da imprensa, da televisão, né? Eles não trazem, eles abafam muitas questões aí, muitas causas, e não traz à tona os canais de televisão. Mas na internet traz na hora os assuntos, traz na hora as informações do que está ocorrendo. Então, como eu disse no começo do vídeo, está ocorrendo grande catástrofe no mundo todo, no planeta Terra, está acontecendo reuniões dos grandes empresários, dos milionários, dos homens mais ricos do planeta Terra, os grandes líderes dos seus países, os grandes líderes políticos, os grandes reis, né, que a Bíblia fala reis, eles estão se reunindo, que é os presidentes, ocultamente, escondido, às escuras, atrás das cortinas, que a sociedade do mundo todo muitas vezes não está vendo. Mas muitos desses acontecimentos estão diante dos nossos olhos. Está diante dos nossos olhos, muitas vezes nós não estamos vendo. Então o que que acontece? Acontece que muitas manipulações na área política, na área da sociedade, na área dos grandes latifuniários, empresários, né, os grandes milionários aí na face da terra, eles estão armando estratégias, estão trabalhando intensamente em prol de acelerar. Esse trabalho deles vai acelerar a chegada do anticristo, que é o anti-Machia, o homem da impiedade, que está escrito no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O homem da impiedade, que ele tem a eficácia de Satanás, ele vai se apresentar como se fosse o próprio filho do Criador, e ele não é, ele é o falso. Ele vai se apresentar como o Cristo, ele é o anticristo, ele vai se apresentar como o Machia, ele é o anti-Machia. Ele não é o verdadeiro, então ele vai se apresentar, e é em breve que ele vai se apresentar. Então esses caras aí que estão trabalhando pelo mundo afora aí, esses grandes líderes, né, esses príncipes, essas lideranças, como esse Ali Khamenei aí, ó, né? Esse Ali Khamenei é o dirigente ali, é o líder do Irã, Ali Khamenei, né? Ele é o cara que se escondeu lá nos bunkers lá, né? Debaixo da terra. Vou falar sobre isso agora mesmo pra você. É bunker que chama, aqueles buracos debaixo da terra.
Eu tenho que citar o nome certo e o nome simples, que é um buraco debaixo da terra, porque tem pessoas simples que podem estar assistindo esse vídeo, tem pessoas entendidas que podem não gostar, mas tem pessoas que é simples, que nem eu, que não sabem o que é bunker. Então eu tenho que falar que bunker é um buraco debaixo da terra, é um buracão, que nem aquele buracão que o metrô passa, até maior do que aquilo lá. Aí eles fazem casa ali dentro daqueles buracos. Eu vou ler na Bíblia que o apóstolo João, que chama Yalhana, né, o nome dele, Yalhana, tá? João na Bíblia, no livro de Apocalipse. Ele teve a visão todinha do final dos tempos, a visão do livro de Revelação, que é o Apocalipse. E esse apóstolo Yalhana aí, que eles falam que é João, tá escrito João, ele teve a visão de tudo isso. E lá no Apocalipse, que eu vou ler para você, ele fala desses bunkers, ele fala desses reis, ele fala desses líderes que vão estar escondendo debaixo dos buracos. Mas eu vou ler lá para você daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou entrar nessa causa. Daqui a pouquinho nós vamos estar chegando lá. Então o que acontece, pessoal? Esse Ali Khamenei aí é o presidente lá, é o líder do Irã. E esse cara já correu para dentro do buraco um dia desse aí porque ficou com medo dos bombardeiros do Donald Trump pegar ele lá. Se escondeu e voltou. Então tem outros líderes também do mundo todo aí que tá fazendo esses buracos debaixo da terra, esses bunkers aí. Por que eles estão fazendo esses bunkers aí? Debaixo da terra e fazendo casa, mansão. Eles fazem casa forte lá debaixo da terra para se esconder. Aqui no Brasil tem um cara que eu acho que ele andou fazendo esse bunker aí também. Esse cara fala todo dia na internet. Ele tem um canal forte, ele tem milhões de seguidores. Só que ele não fala a verdade pro povo, né? Ele não fala que o nome do criador é Yahweh, ele não fala que o nome do criador, do Salvador é Yahshua. E ele não fala que o Espírito do Pai que mora dentro de nós é Ruach Kadosh. Ele fala esse nome distorcido e colocado na Bíblia lá na época do imperador Constantino, no ano 325. Já falei e vou continuar falando. Mas o que acontece, pessoal? Esses caras no mundo todo aí estão correndo para todos os lados. Aí eu vou falar de alguns nomes desses caras que está na Bíblia, está dentro da Bíblia. Por exemplo, o Emmanuel Macron da França. O nome dele está na Bíblia. É de la Terra. O nome dele está na Bíblia. Cita o nome dele na Bíblia. O Emmanuel Macron, presidente da França. Ele está no livro de Isaías, no capítulo, se não me engano, é no capítulo 6. Eu vou estar lendo lá. Eu vou achar para você e vou ler lá para você. Só que eu quero que você só anota as passagens. Não fica folhando a Bíblia e correndo atrás e procurando, não. Senão você passa despercebido aqui do vídeo. Ó. Tem revelação profunda aqui para você. Ó. Tem revelação forte aqui para você. O que acontece, pessoal? Acontece que esses caras, eles estão desesperados. Eles estão correndo para todos os lados, fazendo reunião escondida, às escuras, atrás das cortinas, e você não sabe disso. Porque os canais de televisão não mostram. E nem na internet, às vezes, a gente não vê. Mas nós temos fontes de informação e sabemos de coisas que vai acontecer a semana que vem, o mês que vem, amanhã. E porque nós temos a revelação das profecias, e profecia se cumpre, né? E nós temos também a informação da geopolítica. Temos as fontes de informações esparramadas pelo mundo. Então nós sabemos através das profecias, porque o Ruach Kadosh nos revela, porque o Pai nos revela, porque os seus profetas falaram e vai acontecer. Então nós juntamos as profecias que anda junto com a história e lemos as histórias, e através das histórias nós chegamos nesse patamar de entender a geopolítica, porque está sendo parte da história e as profecias se cumprindo em cima disso. Então tem o Vladimir Putin, que está também escrito na Bíblia. Que lugar, o de la Terra, Vanderlei de la Terra? No livro de Ezequiel, que nós lemos agora, que o nome dele é Ezequiel, né? Vou falar Ezequiel, senão você marca Ezequiel e você vai procurar Ial, você não vai achar Ial na Bíblia. Porque o capeta usou o Constantino lá e os 318 bispos para tirar o Ial e colocou Iel, né? Então você vai achar o Ezequiel lá. Lá tá falando do Put lá, tá? Vou estar falando nessa questão já, nessa causa aí. Mas ali fala também do país leãozinhos. Aonde está isso da terra? Está lá em Ezequiel também, que é Ezequiel no 39, capítulo 39. E aí lá também fala do Irã. Lá fala da Turquia também, que está na Bíblia, o Irã é Pérsia. A Turquia está na Bíblia, que é Torgama. Aí mudaram esses nomes aí, ó. Do jeito que mudaram o nome do nosso pai, que é Ial, lá no Concílio de Nicéia, lá no ano 325, Satanás usando Constantino. Da mesma forma, mudaram o nome do Irã. O Irã é Pérsia, tá na Bíblia. A Turquia é Torgama. E assim por diante, tá bom? Mas vamos chegar aqui, ó. Aí o que acontece? O Vladimir Putin tá guerreando fortemente lá em cima da Ucrânia.
E ele empurrou o Donald Trump com a barriga, né? Por uns dias aí, por uns meses, falando que ia fazer acordo de paz, trégua, na guerra e não fez nada. Empurrando e levando o Donald Trump na conversa. E eu lancei vídeo no canal falando sobre isso. Tem vídeo falando sobre isso. Porque nós sabemos as coisas lá na frente, através da revelação do Ruach Kadosh e através das informações na geopolítica. Aí, agora o Trump tá ali, e daqui um dia o Trump vai sair dali, ele vai dar meia volta. Presta atenção, pessoal, presta atenção nas revelações que está chegando para você, ó. É de uma forma simples, tranquila, mas é revelação profunda. O Vladimir Putin vai sair dali, vai deixar o Zelensky ali, e ele vai vir para um campo aberto, que é no deserto ali, que ele vai pegar uma caminhada ali, ele vai vir para um campo aberto ali, que é para cima de Israel. Vai querer vir para cima de Israel. Mas vou parar aqui agora, vou deixar aí, depois eu volto nesse assunto. Aí o que acontece? Isso aí vai acontecer com o Vladimir Putin, ele tá na Bíblia, tá falando sobre isso, que ele vai sair de lá, do país do norte, vai dar meia volta e vai vir pro campo de Israel, pra vir pra cima de Israel. Ele vai chegar até Israel? Daqui a pouco eu vou estar falando pra você sim ou não, tá? Calma aí, calma um pouquinho, espera aí. Muita calma nessa hora, como diz o pessoal aí, né? Então presta atenção, pessoal. Agora, tem um outro cara que tá na Bíblia, que eu falei que tá lá no livro de Isaías, né? Que o nome dele é Ishael, né? Então, tá lá o nome do Emmanuel Macron, tá lá. Não tá completo não, né? Emmanuel Macron, Frederico Michael, é o nome dele. Emmanuel Macron, Frederico Michael, ou Michael Frederico. É esses 4 nomes que eu sei. Aí o que acontece? Lá não tá os 4 nomes, mas tá lá Emmanuel, lá no Isaías. Eu acho que é Isaías 6. Eu vou ver se eu acho e eu vou passar pra você. Mas o que acontece, pessoal? Presta atenção no vídeo. O Emmanuel Macron está em reunião lá direto na Europa, juntando dinheiro. E agora a Ursula von der Leyen, ou von der Leyen, alguma coisa assim, é a presidente lá. Ela já reuniu todos os países da OTAN. A OTAN, para quem não sabe, né, tem pessoas simples. A OTAN é uma reunião de todos os países da Europa e outros países que de fora da Europa também, como os Estados Unidos, faz parte da OTAN, tá? Mas a maioria da Europa, 30 países, 29, até 32 países aí, forma-se o grupo da OTAN. Agora eles estão fazendo reunião lá e já juntaram trilhões, diz que ela autorizou 1 trilhão de euros. Eu acredito que é euros, porque lá a moeda lá é euros, né? E não é 1 trilhão de dólar nem de real, né? É 1 trilhão de euros, eu creio. Para investir em arma para se proteger do Vladimir Putin, da Rússia, né? Com medo dele vir para cima da Europa. Mas a Bíblia diz que a Rússia não vai vir para cima da Europa. A Bíblia diz que a Bíblia vai vir para cima de Israel, que é Israel, né? O nome certo, Israel. E ele vai dar meia volta e vai vir para um campo aberto, que é o deserto. E ali ele vai ter um acerto com o Criador do Universo, que depois nós vamos ler essa passagem aí para você. Então o que acontece, pessoal? Aí o Emmanuel Macron não é o presidente, mas ele tá lado a lado dessa Ursula von der Leyen ali. E as ideias, quem dá é ele. Ele que fala das armas, ele que fala dos canhão, ele que fala das metralhadoras, ele que fala dos drones. Porque a preocupação deles é querer ajudar o Vladimir Zelensky, que tá passando muito sufoco ali com o Vladimir Putin. Mas nunca vai, né, ajudar. A OTAN nunca entra para ajudar. Manda um paraquedinha lá, uma flechinha, um arquinho e já era, né? Os Estados Unidos parou também de mandar arma para lá. Aí, mas o pai tá no controle. Aí agora vamos falar dos Estados Unidos da América. O Donald Trump, o J.D. Vance, que é o vice-presidente, né, lá dos Estados Unidos. Aí tem o secretário, né, que é aquele Marco Rubio lá, que fica pra cima e pra baixo, tentando fazer acordo e trégua nas guerras, acordo de paz, que nunca faz, nunca acontece. Tá que nem na época do Joe Biden, né? O presidente Joe Biden também tinha o Tony Brinks, né? Que era o secretário. O Tony Brinks ficava pra cima e pra baixo, viajando de jatinho pra tudo quanto é lado, né? Classe de primeira, né? Só viagem de primeira, esses caras. Aí pra tentar fazer trégua e acordo de guerra lá, de paz. Nunca conseguiu o Tony Brinks na época do Joe Biden. Agora tá o Donald Trump e tem esse Marco Rubio aí também que fica pra cima e pra baixo aí. Mas o que acontece, pessoal? Tudo isso aí é estratégia de Satanás. Tudo isso aí é Satanás agindo na mente desses caras, como agiu na mente do imperador Constantino. Como ele agiu na mente do imperador Nero, que matou os crentes lá, né? Nas covas do leão lá, jogando pros leões comer, porque não queria que pregasse a verdade. Falasse de Al, falasse de Alcha.
Na época eles não falavam muito de Yahshua porque Yahshua não tinha vindo ainda, né? Que é o Cristo que a religião prega, né? O Jesus que a religião prega, né? Esse Jesus é criado por Roma aí, né? Esse Jesusão mentiroso aí, ó, né? Esse Jesus aí. Não existe Jesus, existe Yahshua, o filho do Criador do universo. Esse Jesus foi criado pela Roma, né? Na época do imperador Constantino. Tiraram Yahshua da Bíblia, né? Dos pergaminhos e colocaram Jesus, né? Não, primeiro colocaram Yahoo, né? Depois tiraram Yahoo e colocaram Yes. Depois Yes colocaram Jesus. Busca no Google Tradutor e pergunta para ele o que quer dizer Yes vindo do latim ou vindo do grego para o português, para você ver se ele não vai falar para você que é cavalo, que é javali. É nome de blasfema, meus irmãos. Mas não vou entrar nessa causa agora não, senão vai atrapalhar a revelação das profecias. Então, meus irmãos, esses homens estão correndo para todos os lados. Esses homens estão fazendo buraco, estão fazendo bunker. Então tem lá na Noruega, tem lá no Irã. Esse Elon Musk também, além de ele ter feito, tá querendo fazer casa popular lá em Marte, né? Que ele já mandou as naves dele para lá, ele já tem foguete que vai para lá para naves, porque é o cara da tecnologia, né? Esse Elon Musk aí, né? Ele era o tesoureiro, né, do Trump, mas agora ele abandonou o governo do Trump lá nos Estados Unidos. Não sei se você sabia, mas nós sabemos, porque nós temos informações, por isso que eu falo aqui no vídeo para te alertar. Então esses caras estão correndo tudo aí para colocar os seus buracos, os seus bunkers debaixo da terra para eles tentarem se esconder. Do quê? Vou estar lendo aqui em Apocalipse para você entender do que eles estão querendo se esconder. Eles sabem o que está para acontecer, irmão. Esses caras milionários, esses caras ricos, esses grandes empresários latifuniários que estão na face da terra, no planeta Terra aí, por todos os lados fazendo as suas reuniões. Como esse Robert Trevor, né? O nome desse cara que ganhou a eleição lá no conclave lá, no Vaticano, o nome dele é Robert Trevor. Eu acho que é isso aí, Robert Trevor. Robert Trevor, alguma coisa assim. Se eu falar o trevo aí, porque é uma palavra complicada, né, irmão? E eu não tenho muito estudo, a minha língua é um pouco presa, mas eu vou falar pra você, você vai entender. É Robert, esse nome tá certo, Robert Trevor. É o nome desse Papa que colocou o apelido de Leão XIV. Esse Papa aí, que é o Robert Trevor, que é o Leão XIV, que está lá no Vaticano agora, ele fez uma reunião há poucos dias atrás aí com os grandes empresários, os milionários do planeta Terra, para armar as estratégias, para armar as armadilhas, para armar a situação de como é que vai formar a união das religiões. Por quê? Porque o Papa, porque a Igreja Católica, porque Roma, como ela operou no passado, ela está operando por trás das cortinas agora, no presente, né, no século XX, no século XXI, no século XIX, e agora no século XXI ela vai se manifestar mais claramente, porque ela está trabalhando às escondidas, e já tem aquele templo lá em Dubai, né, lá no Catar. Dubai é a capital do Catar, se não me falha a memória. Então lá em Dubai tem um templo lá, que é o templo chamado de Trislan, né? O Trislan lá, onde que vai reunir as 3 religiões ali. Então muitos pregadores aí, né, que a gente conhece, amigo da gente, que não fala o nome do Criador verdadeiro, que fica falando que ele é Zeus, né, fica falando que ele é Senhor, que é Baal, fica falando que Jesus, né, é o Salvador, e Jesus não é, Jesus é porco, Jesus é javali, Jesus é o nome inventado pelos Roma, pelos católicos, pelo Constantino, usado por Satanás, tirou da Bíblia, dos pergaminhos o nome verdadeiro, que é Yahshua, o Mashiach. Então se você quiser entender, você entende, se você não quiser entender, o problema é seu, tá bom? Você vai ficar na tribulação aí, se na tribulação você vai aprender, porque Moisés e Elias, que Moisés não é o nome certo, o nome dele é Moshe, tá bom? Ele foi criado no Egito, é Moshe. E Elias também não é Elias, é Elial, ou Elial, tem o Ial no final do nome dele também. Então Elial, que é o Elias, está na Bíblia, vai vir pregar na tribulação, tá lá em Apocalipse, tá bom? Tá lá em Apocalipse, no capítulo 11, marca aí, depois você lê, não lê agora não, presta atenção no vídeo. Aí lá no Apocalipse capítulo 11 fala das 2 testemunhas, eles vão pregar Moshe, que é Moisés, né? Elias, que é Elial, o nome verdadeiro, vai pregar aqui por 3 anos e meio na tribulação. Então se você quiser ficar aí para ouvir Moisés que é marcha, né? Elias, que é Elial, você fica. Eu não quero ficar, eu quero ir embora no arrebatamento da primícia, no primeiro arrebatamento que vai ter agora,
em breve aí, ó, em poucos dias pela frente aí vai haver um arrebatamento da primícia. Eu quero estar nele, eu não quero ficar aí para ouvir Moisés nem Alial não, porque o que eles falaram eu tô falando agora também, eu tô pregando na internet para vocês. Então presta atenção aqui, pessoal. Presta atenção. Olha aqui, o Robert Trevo, o Papa Leão XIV foi fazer a reunião com os empresários milionários do mundo para saber como é que vai ser lá o templo que está construído lá em Dubai, irmão, nos Catar. Lá vai reunir as três religiões, é isso que eles foram tratar desses assuntos, como que eles vão acelerar a chegada do anticristo e do antimachia que está lá na Europa. Ele tá lá do lado da Ursula von der Leyen, que já reuniu lá os países da Europa para juntar 1 trilhão de dinheiro para comprar arma, com medo do Vladimir Putin invadir, a Rússia invadir. Mas a Rússia não vai invadir lá, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a Rússia vai vir para cá, para um campo aberto, para ir para cima de Israel, não é para a Europa. Então não vai para a Europa. Eu tô falando isso para você com certeza, dentro da palavra revelada da Bíblia. E aí, o que acontece? Então esse Papa foi lá reunir, né, para ver. Aí o pregador chega aí, né, esses inconstantes, né, que não tem a revelação, não busca, como a palavra nos ensina, né, que é eu acho que é a segunda palavra que o Criador me ensinou, que é para orar de madrugada. Ele falou assim, ó, aquele que ora de madrugada, me busca, encontra. Riqueza, honra estão comigo, né? Eu tô achando aqui na Bíblia para te mostrar onde está escrito isso. Aqui é no capítulo 8. É isso mesmo, ó. O Criador falou isso aqui comigo também lá em 1981. Nunca mais eu deixei de orar de madrugada. Eu oro todas as madrugadas e esses tempos que eu ando cansado demais, trabalhando muito, porque eu trabalho do lado da minha casa, eu tenho a minha firminha de ganhar o meu dinheiro para sobreviver, né? Que eu não vivo de internet, eu não vivo de YouTube, eu não vivo de aplicativo, eu não vivo de doação, eu não peço nada. Você se inscreve no canal, vira seguidor do canal, você nunca vai ver a gente falando em dinheiro, vai falar contra, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É claro que eu tenho que ter dinheiro, né, para pagar meu aluguel, pagar minha luz, minha água, minha internet, senão não posso estar falando aqui. Mas eu tenho meu trabalho, tenho mais de 60 anos, muito mais de 60 anos. Dá licença um pouquinho. Eu vou tomar uma água e eu vou entrar nesse assunto aqui já para você. Enquanto eu tomo água, faz uma coisa que eu tô te pedindo. Tá vendo aí no seu celular, bem no meio do celular, embaixo do vídeo, tá escrito assim, ó, compartilhar. Compartilha esse vídeo. Ah, mas o irmão, o Dela Terra, as pessoas vão pegar esse vídeo agora já quase no fim. Não tem, ela vai pegar no começo, porque você compartilha aquela liga, ela pega no começo. Para ela obter esses conhecimentos, essas revelações, pessoal. Compartilha o vídeo agora para o máximo de pessoas que você puder. Tá bem no meio aí, compartilhar. No Instagram, principalmente no Facebook. Você tem muito amigo no Facebook, compartilha no Facebook. E também lá no WhatsApp, né? No WhatsApp onde as pessoas têm mais ainda, no WhatsApp. Compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, enquanto eu vou tomar uma água aqui, ó. Eu tenho uma aguinha aqui do lado, eu vou tomar. E você vai compartilhando aí, ó. Tá bom? Compartilha bastante. Manda esse vídeo para várias pessoas, que são grandes revelações que vai vir aqui no final agora. Vou trazer à tona aqui para você algo profundo que você nem imagina que tá para acontecer no Brasil, fora do Brasil, no planeta Terra. Vou tomando água enquanto você compartilha aí. Uma aguinha, né? A minha garganta começou a querer coçar, né? Quando eu era missionário dela terra, né? O pessoal me chamava de missionário. Durante 10 anos fiz campanhas do Brasil afora. Eu ministrava 3 horas e meia em cima de um altar, né? Em cima de um púlpito, em cima de um palanque. Não sei qual é o nome certo hoje, né? Que nada disso importa hoje. Eu sei que nós somos o templo, né, do Espírito do Pai. Eu sei que nós somos a igreja, isso eu sei. Então o resto é resto. Aí o que acontece? Eu ficava 3 horas ministrando ali, 2 horas e meia na palavra, e depois ia ministrar a unção, né, o poder no povo, sabe? Aí, até hoje o Criador me usa assim, só que hoje eu não vou nesses lugares mais fazer essas palestras. Eu ministro por aqui, né, pela internet. Se um dia, antes do arrebatamento aí da primícia chegar, e eu tivesse oportunidade, eu vou. Mas nós somos pequenos na internet, né? Porque eu tô sempre pedindo para as pessoas, se inscreva no vídeo. Se inscreva no canal, ou melhor. Você tá vendo aí, ó? Tá uma paginha preta aí, ó. Escrito. Aperta aí, vai aparecer um sininho. Aí você aperta no sininho, que são as notificações. Aí você já é inscrito no canal. Nunca você vai ver eu falando de dinheiro aqui. Nunca você vai ver eu pedindo dinheiro, pedindo oferta, pedindo pix, não, irmão. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Os caras pregam por dinheiro por aí, tem cara pregando na internet, tendo milhões de seguidores aí só por causa do contrato com o YouTube, por causa do contrato com o aplicativo.
Tudo bem, se eu receber um convite desse antes do arrebatamento, que eu creio que não vai acontecer isso comigo, creio não, né? Eu penso, né? Eu creio que eu posso ter uma ajuda financeira sim, porque eu não tenho ajuda de lado nenhum, não. A ajuda minha é meu trabalho, é fazer o meu serviço, vender, comprar, vender, construir, né? Eu fabrico aqui do lado, né? Cama box, colchão e as coisas para vender, para sobreviver, eu e a minha família, minha mulher e 2 filhas, fora as que estão casadas para lá, né? Então, o que que acontece? O pai falou isso aqui comigo, ó. Vou entrar aqui, senão eu começo a contar outro testemunho pra vocês aqui, ó. Ó, eu amo os que me amam. Onde está isso, irmão da terra? Marca aí pra você ler depois. Não leia agora, hein? Ó, presta atenção. Não é pra ler agora. Viu, pastor, o teólogo, o formado em teologia, bacharel, você é bacharel, você é formado em teologia, você é formado em doutorado, depois você lê tudo, a Bíblia igual eu li a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa, para ter as revelações das profecias. Aí o pai fez assim, ó, marca aí, ó, Provérbio capítulo 8, tá, o versículo 17 eu vou ler, ó. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me busca, encontra. Eu amo quem me ama, e os que de madrugada me busca, encontra. O que que encontra? Olha o versículo 18. Riqueza, honra, estão comigo. Riqueza, duráveis, e justiça. Encontra a riqueza durável, a justiça, estão com ele. Aquele que de madrugada me busca, encontra. Então eu procurei buscar essa riqueza da Bíblia, da revelação da Sagrada Escritura, que está dentro dessa enciclopédia aí de 66 livros, que chama Bíblios, né? É Bíblios o nome certo. Então, irmãos, vamos voltar nas revelações. Os caras estão correndo para todos os lados e o Satanás laranja, né? Esse Satanás laranja aí, ele tá mandando taxamento aí para todo mundo, pro mundo todo, mas o pai tá permitindo, irmão. Por que que o pai tá permitindo? Para poder acelerar o processo da entrada do anti-machia, do anticristo. Aí tá deixando os países tudo oprimidos, os países tudo em choque. Quem que oprime, irmão? É o Satanás, é o diabo. Quem que deixa em choque? É o diabo. O pai deixa cheio da unção, cheio do poder, não em choque, o criador do universo. Então esses caras estão fazendo essas reuniões aí, esse Papa Leão XIV aí, que o nome dele é Robert Trevor, ele fez essa reunião a semana passada, agora, poucos dias atrás, né? E ele é agora nesse mês aí de julho, né? De 2025, tá bom? Esse vídeo vai ficar gravado e futuramente alguém pode estar assistindo, então vai saber que é essa data aqui. Então o que que acontece? A Ursula von der Leyen também já fez a reunião lá para juntar mais de $1 trilhão. Agora o Donald Trump, ele faz as reuniãozinhas dele lá, escondidinho, né? E ele conversa com... como que é o nome do cara lá do Irã, que eu falei agora mesmo, né? Alika Melei, né? Alika Melei. Ele é o cara que faz a reuniãozinha escondida, conversa com o Donald Trump, e o Donald Trump joga essas mentiraiadas pra cima da população e tá metendo taxa aí. Mandou uma taxa pro Brasil de 25% e agora mandou uma taxa pro Brasil de 50%. E a OTAN tá lá preocupada que o Vladimir Putin vai invadir a Europa e ele não vai, porque eles não conhecem a revelação da Bíblia, das profecias, e tá pensando isso, porque o diabo tá pondo esse pensamento na cabeça deles, pra quê? Pra eles se levantar contra o Brasil também. A OTAN tá se levantando contra o Brasil, falando de colocar sanção no Brasil se o Brasil não largar a Rússia. Se o Brasil não largar de negociar com a Rússia. Se ele largar da Rússia, ele tem que largar da China. Se ele largar da China, não tem produtos no nosso país. Nosso país quebra mais do que já está quebrado. Então a intenção de Satanás, irmãos, é quebrar o Brasil. A intenção do diabo é usar a OTAN, é usar esse Satanás laranja aí, do jeito que ele usou aquele Satanás branquinho, né, no passado. Sabe quem que é aquele Satanás branquinho? Aquele que veio da Alemanha, Adolf Hitler. Satanás branquinho, aquele de bigodinho assim, ó, que tentou tomar o mundo da força. É o que está acontecendo agora, usado por Satanás, o Satanás branquinho, agora o Satanás laranjinha, o Satanás laranja, tá querendo dominar o mundo, tá querendo ter o controle do mundo, infiltrando nos países alheios, querendo dar suas ideologias. Como no Brasil agora, mandando uma taxa de 50% e tá pensando em fazer mais ainda. Isso não é taxa, isso é sanção. Mas por que que eu tô entrando nessa questão? Porque isso é Bíblia, a profecia bíblica se cumprindo. Irmãos, o que que acontece, irmãos? Essa taxa leva o Brasil a uma situação desesperadora, mas você que conhece as escrituras, você que está ouvindo esse vídeo, fique em paz, porque está tudo no controle de Iau, e Iau tem o controle de tudo, isso tudo é para acelerar a entrada do anticristo, o antimachia que está lá na Europa, não é o Donald Trump,
Não é o Elinho Mosca, não. Ele pode até ser um braço do anticristo, porque o anticristo vai ter seus apóstolos, são 12 apóstolos. Ele pode até ser um apóstolo do anticristo, que eu creio que é, por causa da tecnologia que ele tem. O anticristo vai usar a tecnologia para lançar os robôs, para lançar IA, para dominar, para lançar moeda única, para lançar perseguição sobre os crentes, sobre o povo. E isso já está começando. Por que esse taxamento no mundo todo? Para oprimir o mundo todo, para colocar o mundo todo em choque, tirar a visão das revelações das profecias, tirar o povo da visão da tribulação que vai chegar. E o anticristo vai entrar porque ele vai se apresentar para fazer um acordo de paz lá na guerra de Israel, lá que é Israel. Ah, mas o dela terra, mas lá já não está a calmaria, já acalmou a guerra, já não está devagar, não está não, irmãos. Israel continua soltando os seus drones lá, continua soltando os seus canhões lá, suas bombas. E Israel, ele vai vir para cima de Irã depois, de novo, vai voltar a guerra do Irã e Israel. Eu estou te falando para você antes de acontecer, irmão. Igual nós falamos em vídeo 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, 3 anos atrás, tem um irmão aí que tem um canal no YouTube que falou de algo 7 anos atrás que aconteceu agora em 2025, porque tem a revelação das profecias. Não é porque é adivinhão, não. É porque tem a revelação do Ruach Kadosh, que é o Espírito do Criador do Universo, que sabe todas as coisas. E ele tem o controle de tudo isso. Então, meus queridos e amados irmãos, presta atenção porque eu estou para terminar o vídeo e vou trazer mais essa revelação para você, ó. Então eles estão tentando colocar uma pressão no Brasil, colocar nessa taxa, e agora a OTAN lá está falando que se o Brasil não deixar os contatos com a China, com a Rússia, vai colocar uma sanção no Brasil também. Mas quem que está fazendo isso, irmãos? É o Satanás, é o diabo. O diabo está fazendo isso para colocar opressão no Brasil, porque o Brasil é a nave, o Brasil é a arca que vai socorrer o povo do mundo todo na tribulação, que o anticristo vai perseguir, o anticristo vai se reunir com o Islã, com o islamismo lá, com o pessoal lá do Oriente Médio, que é os terroristas, vai se reunir o anticristo depois de 3 anos e meio de uma falsa paz que ele vai colocar, o acordo de paz com Israel ali, com a Palestina para se tornar 2 estados. Depois disso aí acontecer, ele vai se revoltar porque vai descobrir que ele é o anticristo, é o antimachia, e vai pôr ele para correr lá Israel. Então ele vai correr possuído por Satanás atrás de perseguir a igreja do Criador na face da terra. E toda essa pressão, todas essas taxas, essas taxação, essas sanções que a OTAN está pensando em colocar no Brasil, é uma opressão sobre o Brasil. Pode ver que a taxa que veio para cima do Brasil é maior do que a dos outros. Eles estão invocados com o Brasil, com essa desculpa do BRICS, com essa desculpa que o Brasil é a liderança desse grupo do BRICS aí, que o Brasil está querendo fazer uma outra moeda para combater o dólar. Não é não, irmão. Isso é uma desculpa de Satanás para poder entrar e colocar opressão no mundo todo, para dispersar as pessoas, para as pessoas não entender as profecias que estão se cumprindo. Então agora, irmãos, esse Trislan lá em Dubai, no Catar, é para reunir as 3 religiões que eu falei agora há pouco aí. Você não ouviu o resto, mas vai ouvir agora. Então os pregadores entram aí e falam assim: não, é para reunir as 3 religiões, é para reunir o cristianismo, o islamismo. Com certeza vai reunir o Islã mesmo. O Islã é lá onde tem os terroristas. O Islã é o pessoal que é uma religião que não acredita no antimachia, que não acredita no Yahushua, não acredita no Salvador, que nós acreditamos. Então esse Trislan lá é para reunir essas 3 igrejas. Aí eles falam que é o judaísmo. Mas não é o judaísmo, porque não existe a letra J, então não tem o judeu. Eu já falei isso em vários vídeos, vou continuar falando. Então esses pregadores inconstantes aí, ó, que não tem o conhecimento, não estuda o hebraico, não estuda o grego, não busca esses entendimentos, falar, vai unir o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Tudo bem, tá dentro. É o judaísmo? Não, porque não é judeu lá, é os hebreuísmo, os hebreus, os israelitas, o povo hebreu, os povos de Israel, o israelita, ou israelense, né? É israelita ou israelense? Mas é os hebreus. Vai reunir então o cristianismo, o islamismo e o povo de Israel, os hebreus, que eles falam que é judeu. Não existe judeu, não existe a letra J, então é os hebreus. Então vai reunir essas 3 religiões mesmo, porque tem a religião lá do Alcorão lá, né, do Torá que eles falam, lá em Israel, e aí eles não acreditam no Yahushua o Mashiach, que o filho do Criador já veio. Eles não creem que o filho do Criador já veio, eles ainda pensam que o filho do Criador vai vir ainda. O Mashiach vai vir ainda.
E Yahshua vai vir ainda. E Yahshua já veio e só vai voltar depois de 7 anos de tribulação. E antes desses 7 anos de tribulação, ele vai levar um povo separado na terra aí, que é a igreja, a primícia, que está em Apocalipse 14, versículo 4. Então o que acontece, pessoal? Essas reuniões estão sendo feitas, essa perseguição está sendo feita porque o Brasil é a arca que vai socorrer o povo, que vai correr para o Brasil. Após esse vídeo aqui, eu vou lançar um vídeo complementando essas ideias no próximo vídeo, falando dessa perseguição do anticristo, que vai vir para cima do povo do Criador na face da terra, vai vir para cima da igreja corpo, a igreja corpo, estou falando, não é essa denominação não. A igreja do Criador, corpo, que tem o Espírito do Pai dentro dela, Ruach Kadosh, que eles falam que é o Espírito Santo. Mas é o Espírito do Pai, mas eles falam que o nome é Espírito Santo, mas não é Ruach Kadosh. Aí o que acontece? Esse anticristo, ele vai usar o islamismo, os islãs ali, ele vai se revoltar depois de 3 anos e meio de tribulação suave, e vai vir a grande tribulação, que é o final, e vai vir para cima do povo no mundo todo. Então já estão fazendo todas essas maracutaias aí para despertar as pessoas do que vai ocorrer agora, que é a chegada do anticristo. Estão preparando o caminho. Esse anticristo está ali na Europa, está ali do lado da Ursula von der Leyen, está ali do lado de todos esses países ali, que está reunido, que são 30, 32 países na OTAN, que está querendo colocar uma sanção em cima do Brasil agora. Por quê? Por que quer pressionar mais o Brasil? Porque o Brasil é a arca que vai receber o povo do mundo todo, que vai correr do anticristo, que ele vai operar muito na Europa, muito no Oriente Médio, muito lá para aqueles lados, e ele vai ficar um pouco distante da América Latina, mas isso não quer dizer que ele não vai vir aqui, porque a Bíblia diz que ele vai vir aqui. Ele vai vir na América Latina, ele vai vir no Brasil, que é o deserto que está em Apocalipse. Eu vou fazer um vídeo em cima desse Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 13, trazendo essas revelações da perseguição do anticristo. Eu vou fazer um vídeo depois desse e vou lançar já também aí na internet. Então ele vai vir para cima do Brasil, vai vir para cima aqui da América Latina, mas a Bíblia diz, o Pai falou através do profeta, através do seu apóstolo Yaohana, que na Bíblia está João, lá em Apocalipse, ele fala lá que no capítulo 12 e no 13, eu vou fazer um vídeo trazendo as revelações ali para vocês, e ele fala que quando ele vir para cá, o Pai vai abrir a boca, ele vai vir perseguir o povo aqui, ele vai vir querer engolir o povo aqui, o Pai vai abrir a boca, vai dar um terremoto e vai engolir esse exército que vai vir de lá do anticristo para cá para perseguir a igreja. Então o povo vai ser um pouco protegido, né, pelo Criador aqui. Não é que não vai ter perseguição, vai ter perseguição, mas vai ser amenizada, porque o Pai vai colocar o país do Brasil, colocou o país do Brasil como a arca que vai proteger o povo, como a arca de Noé que protegeu a família de Noé para não afogar no dilúvio. E agora a igreja que vai fugir, que crê no Pai, que crê em Al, que crê em Alge, que vai ouvir Elias, que é Alial, que vai ouvir Moisés, que é o Marcha, né, o nome certo, vai estar pregando no Oriente Médio, vai estar pregando pela internet, vai sair na televisão. Aí o povo que acreditar vai ser perseguido pelo islamismo lá, vai ser perseguido pelo anticristo, que vai se reunir com o islamismo depois de 3 anos e meio de tribulação suave. Então o que acontece, pessoal? Eu tô falando rápido que eu vou terminar esse vídeo aqui que tá ficando longo. Então eu vou lançar um vídeo falando sobre essa perseguição aí agora, após esse vídeo. Porque o Brasil, ele é a arca que vai proteger o povo do mundo todo, o grande parte do povo que vai fugir para cá, que é os crentes, que é os que acreditam em Al, em Ausch, vai fugir, vai correr para o Brasil, e aqui o Brasil vai ser o deserto que está no mapa mundi. Eu vou falar desse mapa mundi no próximo vídeo. Vou trazer uma revelação profunda sobre o mapa mundial, que ali está envolvido o Brasil como deserto. Entendeu, pessoal? Então essas revelações que eu quis trazer para você aqui agora, para você entender que algo grande está acontecendo na face da terra. Eu vou falar dos caras que está dentro da Bíblia, que é Apocalipse, no capítulo 6. Eu vou falar do Apocalipse 12, do Apocalipse 13, uma grande revelação no próximo vídeo, que está falando dos bunkers, que está falando dos caras que faz buraco no chão para morar, para se esconder da ira do Criador que está chegando aí. Está chegando a ira do Criador, e eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, que esse vídeo ficou longo, senão as pessoas não assistem. Entendeu, pessoal? Então, aguarde um próximo vídeo, se inscreva aí no canal, ó. Aperta na taginha preta, aperta no sininho que vai aparecer e aperta em todas. Você já fica seguidor do canal, não tem que pagar nada, é de graça, as revelações que vem aqui é de graça. E compartilhe o vídeo com mais de pessoa que você puder. Compartilha bastante e tem um dedinho ali, ó, assim, ó, que chama
é o like. Aperta nesse dedinho, né? Que é o joinha, né? Hoje é moderno. Hoje fala joinha. Antigamente nós falava que é o positivo, que é o Schmidt, né? Hoje é o joinha. Aperta nesse joinha aí uma vez só. Cada um de vocês apertando o joinha vai dar vários likes. Quanto mais like tiver, melhor é. Que aí o YouTube, ele manda esse vídeo para mais longe, para mais pessoas assistir esse vídeo. Para mais pessoas ver que esse vídeo tem relevância e aí o YouTube manda para mais pessoas. E você manda para muitas pessoas aí, compartilhando também no WhatsApp, compartilha aí nos seus aplicativos que você tem aí, compartilha com as pessoas aí, tá bom, pessoal? Aí eu vou estar voltando com outro vídeo aí, até daqui a pouco.